Fábio Moraes falando aqui e esse é mais um Negócios na Prática, quadro do Concretiza Podcast. Aqui eu converso com empreendedores que trazem dicas valiosas que eu gostaria de ter escutado no início da minha jornada sobre gestão, liderança e performance. Já aproveita e comenta lá no Instagram, @concretiza.podcast, o que está achando. E se você sonha em reformar seu AP, conheça a nossa patrocinadora, a Decora Fit. Fazemos o seu projeto 3D, mostramos o orçamento completo e executamos a obra do início ao fim. Tudo com uma só empresa, com prazo e custo definidos desde o começo. Segue lá no Instagram, @decorafit_br ou acesse decorafit.com.br. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Concretiza Podcast, lugar onde as ideias saem do papel e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes, host aqui do Concretiza, e aqui você aprende a empreender, liderar e construir resultados sólidos, porque negócio bom é aquele que se concretiza. Bom, no meio de tanto concreto, tem gente provocando aqui o futuro das cidades, eu poderia dizer assim, cara. Para que essas cidades possam ser mais verdes. Eu recebo hoje aqui o cara que literalmente colocou natureza nas alturas. Ó. Fundador da Vertical Garden e um dos pioneiros de jardim vertical no Brasil, Bruno Watanabe. Brunão, cara, um prazer, cara, gigantesco te ter aqui. Sei que teu tempo é extremamente corrido, então é uma honra, cara. Obrigado pelo convite aí. Maravilha, o prazer é meu. Poxa, eu sempre tiro um tempo para falar um pouco mais, ajudar a educar o mercado. Hoje de manhã, inclusive, estava dentro de um escritório de arquitetura super renomado, fazendo um outro trabalho que é realmente esse projeto que é o Verde nas Alturas. Mas estamos aí, vamos entender um pouco mais como que a gente pode ajudar a sua audiência aí com o verde, com os nossos conceitos. Maravilha. Brunão, antes de você virar, cara, essa referência nacional aí em sustentabilidade, eu poderia colocar assim, quem que era o Bruno, cara? Cara, a minha história ela é muito misturada com o verde, porque eu sou a segunda geração do negócio. Não que ele seja o mesmo negócio. Os meus pais, eles tinham literalmente um garden / floricultura. E quando eu nasci, eu fui morar nos fundos do que era essa loja dos meus pais. Então, desde que eu nasci, eu tô nesse universo. E eu costumo dizer que eu nunca fiz e nunca trabalhei com nada além do que fosse planta. Eu faço isso literalmente há mais de 20 anos. Me considero sim um especialista, até porque eu já tentei vender planta e flor de tudo que é jeito. Desde planta para casa, flor para casamento, planta varejo, planta atacado. Cara, e é um dos produtos e um dos serviços mais complexos que tem, porque você está lidando com um ser vivo. No final ele morre, né? Então é diferente talvez até do mercado da construção civil, que tem o concreto, que você consegue ali algo mais previsível de uma certa forma. Eu digo que talvez tenham dois negócios que, se não der certo fazer, talvez eu nunca mais faria, que é ou vender peixe ou vender planta, porque ali a vida útil ela tem uma alta complexidade para você operar. Cara, é muito engraçado. Eu tive várias experiências, cara, assim, em obras com plantas, e eu fui tomar a dimensão disso, cara. De fato, fazendo, né? E entendendo... Entendendo não, eu não poderia colocar assim, mas eu tendo a experiência do que é um organismo vivo em regiões, cara, litorâneas, em regiões que tem maior incidência de vento, incidência de umidade, cara, é uma loucura. E aí eu falei assim, cara, o buraco aqui é muito mais embaixo do que a gente imagina que vai colocar uma vegetação ou algo para até caminhando mesmo pro caráter decorativo da coisa, né? Sim. E a coisa, ela inicialmente tudo bem, mas dali semanas ou mês, realmente a coisa começa a degringolar se você não toma eventuais cuidados ali com a vegetação. E aí que eu diria, né, a gente vai falar um pouquinho, né, mas que vem desde projeto, especificação, entender um pouco, né, até de fato a operação, manutenção e etc. O grande fator que eu sempre coloco da dificuldade do mercado de paisagismo especificamente, só para você ter uma ideia, é um mercado de 44 bilhões no Brasil por ano, isso hiperfragmentado em pequenas empresas, com uma dificuldade técnica / educacional, não existe essa formação acadêmica. Então não existe a faculdade de paisagismo no Brasil. Se você for para Londres, é uma faculdade de 5 anos. Você vai aprender sobre engenharia, botânica, agronomia, a própria arquitetura, o design. É uma faculdade muito complexa.
E o grande ponto do paisagismo no Brasil é que esse déficit educacional, ele naturalmente ele volta para os negócios. Então nós não temos grandes empresas, nós não temos uma indústria formatada para atender o mercado em grande escala. Então a gente sempre está falando com pequenos produtores, que normalmente são empresas familiares. A gente está falando com pequenas indústrias, que muitas vezes ali não tem um volume, uma estratégia muito bem definida, inclusive até de canal. Então, às vezes, para você que está no mercado da construção civil, da arquitetura, da construção mais engenharia, você também não tem uma referência. Né? Então, a grande dificuldade é essa falta de profissionalização e é um pouco do meu trabalho. Eu costumo dizer que o meu papel é que a gente consiga elevar a régua do mercado, até porque as pessoas elas querem consumir planta. O problema é que elas não conseguem, né? A experiência do consumo de planta ela é muito ruim. Sem dúvida. Então, literalmente eu falo, se a sua mulher quiser que você compre uma planta, você vai sujar seu carro, você vai literalmente gastar uma energia danada para subir isso no elevador, numa escada, e quando você plantar e depois de 10, 20 dias isso morrer, você vai ficar muito frustrado. Então, a experiência de ponta a ponta, ela não ajuda. Né? Então, um pouco do que a gente quer é realmente mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Naturalmente, existem alguns avanços, algumas tecnologias, mas é um mercado extremamente próspero e super oportunístico para quem souber navegar nos próximos anos. Cara, muito bom. Bruno, antes da gente entrar assim nesse movimento, esse movimento verde ali, o que tem acontecido, você pode falar, obviamente, até melhor do que eu, mas nos últimos anos ali, né? Hoje, então, cara, assim, eu tenho visto alguns projetos, cara, inimagináveis, né? Em termos de fachadas vivas. A gente vai entrar um pouco nesse mérito, mas só pra gente pegar esse gancho do início do teu negócio, aí como é que você pivotou o modelo, né, o negócio? Então ele era, cara, um negócio pequeno da família, uma floricultura, e como é que em que momento que você pivotou isso e entendeu esse mercado como cara, algo diferente ali? Eu sou o típico empreendedor bootstrap completamente mergulhado no negócio, completamente voltado para isso, e eu comecei muito novo. Eu, com 14 anos, já assumi uma das lojas do meu pai. O meu pai, ele prosperou. O começo da história ela é simples e triste, né? Aquela coisa de morar no fundo, mas meu pai ele teve muito sucesso porque o modelo de negócios dele era comprar o imóvel e abrir uma floricultura, um garden. Então ele passou a ter alguns imóveis, né? E dentro dessa jornada, eu muito novo fui trabalhar com ele porque o mercado de planta e flor, ele tinha picos e vales. Então você tinha grandes datas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e colocava a família inteira para trabalhar. E cada filho ia para uma loja. E dentro desse processo, eu muito novo já comecei a administrar uma das lojas da minha família. E o grande fator é que eu aprendi muito novo a precificar, a comprar, a vender, a idealizar produto. Então, muito jovem eu já me deparei com isso. Só que tinha um fator que para mim foi decisivo, eu detesto o comércio. Eu não gosto do balcão. Você me fala assim, putz, Bruno, tem que colocar um umbigo no balcão e ficar lá esperando o cliente. Para mim isso era uma loucura. Eu falava, poxa, primeiro que a qualidade de vida do comerciante ela é muito difícil, né? O varejo hoje é um exemplo geral, disso. A gente viveu talvez uma virada do mercado online ali. Para você ter uma ideia, eu com 16 anos falava para meu pai, poxa, vamos montar um site, vamos desenvolver, vamos para outros caminhos. Mas eu literalmente fiz uma revolução que eu falei, cara, eu quero um salário, quero uma independência e tô tocando aqui uma das lojas. E aí, naquele processo, minha mãe muito sabiamente falou, olha, já dá uma das lojas para eles aí que eles sossegam e deixa ele fazer o negócio. Então, eu comecei muito jovem a ter essa independência de uma das lojas e o meu pai também não facilitou, ele me deu a pior loja. Ele deu a pior loja, com o pior faturamento, com a situação mais difícil. E o grande ponto é que eu recebi uma loja com 14, 15 anos de idade, faturando 20 mil reais por mês. E eu levei ela em 2 anos para 2 milhões de reais de faturamento por ano. Então, assim, eu consegui muito novo ter um sucesso de negócio como varejo. Só que o que eu percebi ali com nem 18 anos de idade? Que eu não tinha mais para onde crescer. Literalmente eu dependia do bairro, dependia da quantidade de pessoas que passavam na rua, então era um comércio, um varejo literalmente.
E nessa transição entre idade ali de adolescente e idade adulta, eu fui estudar e eu fui fazer literalmente uma faculdade de negócios. Eu sou uma das primeiras turmas de marketing para negócios, uma business school, e eu entendi muito sobre praça, preço, promoção, coisa que 10 anos atrás a gente estudava Kotler 1 e 2. E eu surfei toda a onda, literalmente ali, de uma digitalização de um negócio. Por quê? Eu percebi que eu precisaria entrar num nicho de negócio, então lá já se falava muito em nicho de mercado, e aproximadamente ali em 2013, 2014, fui para a Europa para entender um pouco mais sobre o mercado dos jardins verticais e a gente trouxe para o Brasil o que seriam os jardins verticais aplicados na Europa, com o sistema de mantas. Então ali em 2014, quase que 10 anos atrás, a gente percebe que isso poderia ser vendido online, poderia ser vendido para todo o Brasil e eu trabalharia como uma prestadora de serviço de alto valor agregado. Porque eu saio de um ticket médio ali de uma loja de 300, 400 reais e eu vou para um ticket médico que a gente aplica ali R$ 1.500 um metro quadrado. Então eu estou falando de projetos que logo de cara a gente vendia projetos de 20, 30 mil reais, né, num jardim vertical. Então, à época era algo super relevante e a gente foi cada vez mais nichando isso. Mas ali a gente faz essa transição do que é uma loja de varejo para uma empresa 100% focada num B2B, num business, numa visão de atender outras empresas. E vocês começaram esse negócio atendendo o cliente final ou ele já nasceu para atender empresas? O que a gente percebeu? O cliente final ele era muito difícil de escalar, exatamente pelo ponto a ponto. E também pela medida. Então, quando eu falava na época de jardim vertical para uma varanda, que é uma coisa que até hoje as pessoas muitas vezes, você faz na minha varanda? A conta não é muito boa, porque eu estou falando numa varanda, normalmente você vai ter uma parede de 2 metros de altura e ela não vai ter muito mais que 4 de largura. Então, eu estou falando que não tem nem 10 metros quadrados. 10 metros quadrados, estou falando de um projeto de 15, 20 mil reais. Sendo que se eu faço um projeto mais corporativo, muito mais voltado aí para uma indústria de shopping center, aeroporto, restaurante, uma estrutura maior, eu vou falar de projetos a partir de 100, 150 metros quadrados. Né? Então a gente percebeu muito rápido isso e ali a gente já foca. Teoricamente o trabalho, assim, o mesmo, né? Mas, obviamente, cara, o ticket muito maior, rentabilidade muito maior. Perfeito. E é uma técnica de negócio que se tornou a nossa cultura e hoje nós somos especialistas em venda de high ticket, né, de altíssimo valor. Então, hoje, pro paisagismo, o que nós fazemos em relação ao mercado é algo muito diferente. Hoje a gente tem uma metodologia completamente voltada para atender projetos acima de R$1 milhão, então a gente já tem isso muito bem definido como negócio. E o que a gente percebe é que o foco ele é muito importante. A partir do momento que você quer pegar todos os tipos de consumidores, com todos os tickets médios, você acaba tendo aí de fato uma perda de tração, de pressão, e é onde acaba tendo aí um negócio que não consegue escalar. Legal, legal. Cara, vamos entrar aqui no tema de movimento verde aí e os condomínios, né? Cara, como que você tem visto o que os condomínios e as construtoras têm feito, né, para se adequar à nova realidade? Eu acho que ao choque de realidade, eu vou colocar assim, porque nós temos também um negócio, uma incorporadora pequena. Sim. E eu vejo o movimento dos arquitetos trazendo cada vez mais o verde, que se a gente olha para a selva de pedras aí, né, estabelecida nas cidades, que é só o que você vê, dificilmente você vê um prédio já com fachadas verdes. Sim. E tudo mais, né, porque esse movimento está muito forte agora, né. Ainda existe uma barreira muito forte das construtoras em como tangibilizar isso e justamente pensando no pós, né? Perfeito. Então, cara, eu entrego um projeto maravilhoso aqui, obviamente que a consultora como técnica vai buscar mão de obra e toda a especialização para conseguir executar aquele projeto, mas não é tudo, né? A gente tem que garantir que essa operação ela se perpetue, né? Como que você tem visto aí os condomínios, principalmente, e as construtoras olhando para isso? Boa. Existe um fator pandemia que ele mudou completamente o comportamento do consumidor. Tá? Então, o consumidor, o que ele entendeu?
que ele precisa estar conectado com a natureza, que ele quer uma qualidade de vida maior, que ele quer uma área verde para ele desfrutar com a família, com filhos e por aí vai. E por que eu estou dizendo isso? Depois da pandemia, os empreendimentos de maior valor agregado, que é o nosso mercado, eles vendem o verde não só como área de uso, e sim como branding. Hoje você vai ver que o nome dos empreendimentos são Reserva, Bioma, Botanic, não sei o quê. Agora, não adianta ele vender um branding de que ele entrega a natureza e ele entregar tudo seco, tudo literalmente sem o verde. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que a construção civil sempre viu o paisagismo verde como decoração, como acabamento. E a partir do momento que isso passa a ser um item decorativo, você tem um problema operacional, inclusive, porque o paisagismo só entrava nos 3 últimos meses de obra. É isso. Então eu me considerava ali literalmente um decorador, que os caras ligavam e falavam, ó, tô recebendo investidor, morador e eu preciso deixar o prédio bonito, vem aqui fazer esse negócio. O que mudou hoje? Hoje eu sou procurado pelos incorporadores para ajudar a conceituar onde a natureza está no centro do empreendimento. É o ponto de partida de você desenvolver um empreendimento, o verde. E o que isso significa? Que mais do que você pensar em metro quadrado, VGV, etc., tudo isso é você diminuir a sua necessidade de vendedor, de marketing, de storytelling. Por quê? Porque você tem um ativo. Tá? Então esse é o primeiro ponto. É claro que a gente entende que o verde ele vai começar sempre pelo topo da pirâmide social. Tá? Infelizmente é assim. Então o que isso significa? Hoje empreendimentos AAA, você não precisa vender o verde. Ele já sabe o valor. Você não precisa dizer para uma fazenda Boa Vista, para um empreendimento nos Jardins, para um empreendimento... Você não precisa dizer que o verde é importante. Eles já entenderam que essa é a ferramenta. E virou uma ferramenta em que eles agregam muito valor para o empreendimento de uma forma silenciosa. O que eu costumo dizer é que o verde é um luxo silencioso. Você não precisa ficar gritando. Falando, olha, é estampado lá. Ele tal. por si só, ele se autoexplica. Você sente, você vive, você cheira, você toca. Então, são os seus 5 sentidos operando a favor do empreendimento. Então, respondendo, eu dei toda essa volta para responder a sua pergunta, que é o quê? As incorporadoras de alto padrão já entenderam esse jogo. Agora, obviamente, quando você vai para um empreendimento popular Minha Casa Minha Vida, é o que menos vai ter verde. Por quê? No máximo que ele vai conseguir ali colocar é um gramado, né? Então ele vai colocar ali um verde muito básico. Agora, existem uma série de estudos que zonas periféricas e de menor valor agregado são menos adensadas com verde. Então, se você for para a Zona Leste, ali, um pouco para a faixa ali da Zona Norte, você vai ver que tem menos verde do que nos Jardins. Sem dúvida. Você vai ver que você tem menos verde do que em Pinheiros, né? Então, a gente hoje entende que o verde, ele não necessariamente precisa ser posicionado como luxo, acho que nem deve, mas hoje o consumidor também precisa ver valor nisso, né? Então, se você for ver, a gente tem todo um movimento de parques no Brasil. As pessoas querem ir para o parque. O parque, ele literalmente é um ponto de contato, seja para um esporte, seja para uma atividade. Né? Não era tanto assim, né? Só vem crescendo. Então, assim, a gente entende que tudo isso que são atividades ao ar livre, todo esse mercado de wellness, bem-estar, qualidade de vida, tudo isso leva para a construção ficar mais verde. E aí, quando a gente olha para fora do Brasil, benchmarks globais, então você começa a olhar, poxa, qual que é o principal aeroporto do mundo hoje em questão de, talvez, de você conseguir ter um hub que as pessoas passam para visitar um aeroporto? O aeroporto de Singapura. As pessoas vão até Singapura porque elas querem conhecer o aeroporto. E quando você entra no aeroporto, ele é uma grande floresta indoor em que você tem ali uma experiência boa de esperar um hub de um avião, né? Então você está fazendo uma conexão, curtindo o ambiente e tendo um bom-estar. Um bem-estar ali da situação. Quando você vai no shopping center aqui em São Paulo hoje, cara, provavelmente o shopping center com maior ticket médio em relação à precificação é a Cidade Jardim. E é maravilhoso. E o que ele tem no meio? Sim, verde pra caramba. Um jardim, literalmente. Aí você fala, é só um jardim, né? Então, talvez não seja tão difícil a gente educar e replicar, porque o produto por si só ele se vende. Legal, eu acho que o desafio aqui
eu concordo com... Acho que esse é um movimento que ele não tem mais parada, né? Eu acho que é algo que veio totalmente para ficar. Eu acho que o desafio tá justamente quando você implanta isso num condomínio AAA, num condomínio high ticket, né? Num empreendimento high ticket, você automaticamente já considera que as pessoas que vão estar ali e, obviamente, o custo de condomínio e a operação, né? Ela vai estar bem adensada para conseguir sustentar uma operação dessa. Né? Um ponto que eu sempre vejo nas construtoras, e aí posso descer um pouco essa camada para um produto médio padrão, elevador, há 50 anos atrás, era um item para poucos. Né? Hoje é padrão. Mas por que é padrão? Porque a gente conseguiu incorporar isso dentro da construção com clareza. Perfeito. Né? Hoje você não fica perguntando, mas vai dar manutenção no elevador? Vai, você compra um elevador e você já contrata a manutenção junto. Por que com o verde você separa? Né? Porque é cultura, né? É cultura. Lembra que eu falei que o mercado é desestruturado, ele não é profissional? Sim. A gente hoje tem todo um caminho a se percorrer de profissionalização. Mas hoje o que a gente já procura fazer dentro dos empreendimentos eu vou fazer o projeto, então isso significa que eu vou te ajudar lá no começo, no conceito, na estruturação, para isso virar um conceito, um projeto executivo, e não no meio do projeto, do empreendimento, quando você já subiu a estrutura, você começar a pensar em paisagismo. Muito menos você operar sem um projeto, né? Que é muito comum. Projeto de operação. Exatamente. Então a primeira coisa a gente precisa nascer junto com a arquitetura. Esse é o fator principal. A partir do momento que você faz um projeto, você tem uma integração de disciplinas. Então aqui no projeto eu já estou pensando em drenagem, impermeabilização, irrigação, plantio, manutenção. Isso aqui passa a ser bem planejado. Você tem a mesma empresa fazendo a implantação. Então não adianta eu fazer um projeto e não conseguir implantar esse projeto, seja por viabilidade técnica ou viabilidade econômica. Existem diversos projetos em que se contrata uma grande assinatura, mas na hora de executar você contrata o pior. Do que adiantou? Nada. Você não consegue executar. Né? E aí tem um último fator que é a manutenção. Então a partir do momento que você cria esse ciclo, eu criei um ciclo de LTV infinito com o meu cliente. Perfeito. Porque eu vou para sempre estar com ele. E se eu fizer todo esse ciclo, talvez um NPS alto, dificilmente ele mude. Né? Então, um pouco dessa visão que a gente tem em relação à atuação e um pouco como o mercado, independente de ser AAA ou não, mas eu acho que já tem um espaço sim para a gente chegar nesse próximo nível. E isso nasce por exemplo, isso nasce da menor intervenção que eventualmente começou com os jardins verticais, né? Então as pessoas acham que, um jardim vertical é só você colocar a planta na parede lá, tá tudo certo, né? Mas ninguém sabe que você precisa de uma estruturação, você precisa de uma impermeabilização, você precisa de uma irrigação, você precisa de drenagem e tal. E eventualmente até isso dentro do apartamento. Sim. Né? Sim. Então isso nasce dessa forma. E tem um ponto de atenção que eu coloco no jardim vertical. O jardim vertical é a mais alta performance do paisagismo, mais do que a floreira. Tá? Por que eu te falo isso? Um jardim vertical, se ele ficar 3 dias sem água, provavelmente você vai perder tudo. Eu não tenho margem para erro. Então, eu costumo até colocar aqui que o jardim vertical é um carro esportivo. Ele não é um carro do dia a dia. Então, o jardim vertical você precisa ter um cuidado e uma atenção diferente. A própria floreira, talvez a gente possa entrar depois um pouco mais nesse tema, ela tem uma viabilidade, uma segurança maior em relação ao compartimento de água que ela é embarcado, que você consegue ficar 15 ou até 30 dias sem a necessidade de água. Isso significa o quê? Que se tiver algum problema na irrigação, eu tenho tempo da equipe de facilities, de manutenções, resolver esse problema. O que como acontece... se fosse uma similaridade com um aquário. Perfeito. Perfeita comparação. Né, próximo aí, os corais e tal, vai morrer. Exatamente, é muito sensível, né? Então a gente tem um pouco dessa evolução do mercado, sim, e tem sido... É importante esse movimento, né? A gente vê que está numa crescente. Cara, e até aproveitando a palavra do jardim vertical, eu queria entrar um pouco no que você contasse aqui. A gente conversou num outro encontro que a gente estava, né, sobre o nome Vertical Garden, né? O que aconteceu com esse movimento que você acabou, cara, colocando, né, conseguiu
colocar a empresa com esse nome, né? E isso virou a base aí para vocês poderem dar essa pivotagem que vocês fizeram. Né? É muito interessante que o profissional de paisagismo, ele tem muita dificuldade com a área de vendas. Então, ele talvez tenha um pouco de receio de vender. Tá? Então, muitas vezes ele é um pouco mais passivo, ele fica esperando o convite, ele fica muito mais ali daquele charme de, poxa, vamos fazer uma parceria. Então, a Vertical Garden ela já nasceu como um business, como um negócio voltado a fazer vendas. Tá? E lá atrás, quando a gente voltou da Europa, a primeira coisa que a gente fez foi entrar literalmente na internet e ver o que tinha de domínio disponível. Então, assim, o básico do empreendedorismo. E incrível que pareça, a palavra Vertical Garden, que é jardim vertical em inglês, estava disponível. E para a gente foi muito importante porque a gente adotou à época uma estratégia de um modelo de inbound sales muito forte. Então a gente precisava muito de lead, a gente fazia muito SEO, então a gente tinha que promover isso na internet para jogar isso para um funil, jogar num telefone e fazer a venda por telefone, pelo WhatsApp, à época e tal. E o que foi interessante? A gente conseguiu construir uma máquina de vendas sem colocar verba de marketing. Então isso proporcionou uma virada muito grande para nós. O nosso CAC era 0. A gente literalmente criou uma máquina de SEO por conta da palavra Vertical Garden. Porque todo mundo pergunta, era a onda do jardim vertical. Exato. E aí saía lá a Vertical Garden. Exatamente. A gente era uma máquina ali e foi muito interessante porque depois veio todo um mercado realmente ali na sequência fazendo uma cópia ali, algo parecido. Mas a gente hoje sempre se coloca como ponta de lança, a gente quer inovar, a gente quer achar novos caminhos e foi muito bom a gente conseguir aquilo naquele período. Agora, qual que é o grande fator? Quando eu falava jardim vertical em 2014, as pessoas não sabiam o que isso significava. Eu tinha que explicar. Ela falava, poxa, o que você vai... o que você está me oferecendo aqui? Não, um jardim vertical. Ela falava, mas o que é um jardim vertical? Inclusive tem uns vídeos meus na internet, no YouTube de 2016, que eu falo jardim vertical, planta na parede, irrigação. Então, foi um trabalho que a gente literalmente veio desbravando e eu não tenho dúvidas que daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, cara, a gente pegou, era tudo mato mesmo, literalmente. Então, tem todo um trabalho aí de educação e de estruturação de um mercado hiperfragmentado. Cara, legal, Brunão. Cara, eu queria falar um pouquinho sobre o verde, cara. Dentro, assim, o que o verde hoje... Você falou um pouco sobre que virou um branding já, né? Isso já está agregando um valor para o empreendimento. Mas quando você olha um projeto da VG aí, né? Fica claro que deixou de ser só paisagismo. E Sim. Aí ele passou a ser um agregador de marca, né? Perfeito. Como que tem sido essa geração de valor, essa proposta de valor para as empresas passarem a olhar mais para isso? Qual o movimento que vocês têm feito? Como que vocês têm tratado esse tema aí? Isso para a gente é um dos principais pontos estratégicos. Hoje nós somos muito focados no B2B. Então representa aí 90% da nossa receita. Agora, qual que é o grande fator? Nós fomos a primeira empresa a conversar com as marcas e falar o seguinte, olha, vamos padronizar a sua marca? A gente começou a criar um branding book de marcas, tá? E eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, o Hospital Albert Einstein. A gente desenvolveu um padrão de vegetação mais vaso para todos os Einsteins. Então, tudo tem um padrão. Mas desenvolveu a vegetação? Perfeito. A gente desenvolveu quais são as vegetações que eu consigo replicar em que os hospitais vão ter uma característica. Porque quando você entra numa marca, você não vai ter uma cadeira de um tipo, uma mesa de um tipo. Sim. E com o verde, precisa ter um padrão também. A gente fez isso para o Albert Einstein, Banco Itaú. Banco Itaú a gente fez mais de 3.000 agências nos últimos 5 anos. Então foi uma unidade que literalmente ali a gente conseguiu embarcar um padrão das agências do Banco Itaú com o verde. Então se você vê a folhinha da agência, é a mesma folhinha do Brasil inteiro. Com um modelo de negócios em que a gente conseguiu ajustar a logística.
né? Porque você precisava ali executar volume, né? Volume cavalar. Então, o que a gente entende? Que cada vez mais as marcas elas querem adotar um padrão e a grande dificuldade delas são fornecedores. Então, se ela precisa homologar um fornecedor para cada loja, para cada obra, isso acaba sendo uma grande problemática. Uma outra coisa que a gente fez que funcionou muito foram ativações pontuais para marcas. Então, por exemplo, em 2020 a gente fez o Eco Parada Madeiro. Ali a gente recebeu literalmente do time do Madeiro o que era um estacionamento. Ele falou, olha Bruno, eu tenho esse estacionamento e eu quero comunicar que eu sou sustentável. Eu falei, mas me fala um pouco mais, o que vocês fazem de ações sustentáveis? E ali eu descobri que o Madeiro é a segunda empresa no Brasil que mais emite certificação LEED GBC. Então olha que loucura. Uma hamburgueria atendendo as normas do LEED, selo GBC, e ela não consegue comunicar isso para o consumidor dela. Então ali a gente passa a ajudar, a gente passa a desenvolver e a gente cria ali o que inicialmente se chamaria Parada Madeiro, inclusive muda o nome para Eco Parada Madeiro, em que a gente cria ali 3 grandes torres, muito inspirado em Singapura, para se comunicar ali com a rodovia. Então são torres de 25 metros. Eu convido o Cobra para fazer um grande painel junto com o Verde. A gente faz ali uma onda que é o Graffiti Garden. Vários elementos de arte junto com o Verde. A gente fez mais de 10 obras juntos. A gente traz telhado verde, coleta de água da chuva, plantas nativas. Então você tem ali todo um artifício, inclusive tem até um lago dentro do restaurante. Então você fala assim, poxa, olha para onde que a gente conseguiu levar o paisagismo e para que nível de comunicação de uma marca. Né? Em 2021 a gente fez com a Eletromídia, com o Banco Bradesco e o Banco Santander, 2 estações de trem sustentáveis. A gente literalmente pegou os banheiros em que tinha fezes, urina e sabão, tratamos esse efluente numa wetland, que é um jardim filtrante, e devolvemos essa água para os jardins verticais, já tratada. Consumo 0 de água potável. Que loucura. Isso em 2 estações de trem. Né? Então ali o que a gente traz? A gente traz uma grande marca com um grande apoio, um grande apelo técnico de marca mesmo, de branding, posicionando ela como verde, não só como estético, e sim como algo que seja sustentável, seja funcional e principalmente educativo. Porque as escolas faziam visitas ali nas estações, você tinha ali projetos sendo estudados. Então, você tem ali talvez uma válvula de comunicação que você vai além do estético e vai muito mais para uma funcionalidade. Cara, muito bom. Que porrada, Bruno. Não fazia ideia, cara, do tamanho desses projetos ali, o que tem. Assim, eu obviamente pensava muito e tenho visto muito esses projetos verticais de incorporadoras, mas, cara, isso transforma uma marca, assim, com certeza são projetos, e pelo visto são projetos que vão ficar, né? São perenes, são perenes e eles viram parte integrante da marca, né, cara? Você sabe que um dos principais projetos de telhado verde que nós temos é dentro da sede do Bradesco. Cidade de Deus. Então, imagina o seguinte, o colaborador do Bradesco, muitas vezes ele não consegue entender que o Bradesco tem ações de sustentabilidade. Eu preciso comunicar. Eu preciso fazer ele pisar na grama, ele viver, ele sai do almoço dele, ele vai andar no telhado do restaurante. Ele tem um rooftop. Então, são formas que as marcas conseguem entender que existem meios para vocês comunicar. Você poderia estar fazendo uma série de ativações, mas se você não faz o colaborador, o cliente viver isso, o impacto é muito baixo. Sem dúvida. Pessoal, isso aqui é uma aula, não é um simples papo num podcast. Peguem papel e caneta aí, porque se você acha que você é sustentável, tenho certeza que depois desse papo aqui você vai rever muita coisa. Siga aqui o canal, ative o sininho para você receber os nossos episódios. E eventualmente, se tiver alguma dúvida, traga que eu vou pegar o nosso especialista aqui para poder responder para a gente. Brunão, eu queria também entrar em um outro tema, olhando um pouco para o desafio das regiões litorâneas, né? Pô, legal. Aqui, por exemplo, obviamente na capital, eu acho que nós estamos numa zona um pouco mais conhecida, né? Uhum. Obviamente um clima relativamente estável, chove bastante, também tem temperaturas quentes, mas bastante poluição, que eu acho que deve ser um fator bastante crítico aí para
todo tipo de vegetação, né? Então eu queria que você abordasse até um pouquinho, falasse um pouco de como é que tem sido o desafio de especificar as espécies aqui para a capital, e eventualmente também como é que muda isso para regiões litorâneas. Por exemplo, né, a gente incorpora e constrói no litoral, e cara, a gente tem enfrentado assim, desafios, cara, inimagináveis. Sobre principalmente um tema de espécies, né? E você vê que o litoral, eu vou começar pelo litoral, tá? Tá bom. O litoral ele tem uma particularidade que ao mesmo tempo ele é muito positivo e ao mesmo tempo você tem um risco muito grande, que é o quê? A mata está muito próxima. Então, a zona da mata de serra, ela é muito próxima do litoral. Tanto que se você for para o litoral norte, ela praticamente está na praia. Está encostado. Está encostado. Então, o cuidado que a gente tem, inclusive hoje, já existem grandes paisagistas e existe toda uma onda de utilizar plantas nativas em projetos de paisagismo. O que isso significa? Significa que boa parte dos projetos de paisagismo utilizam plantas exóticas. E as plantas exóticas são plantas invasoras, muitas vezes, de alguns biomas que são virgens. Tá? Traduz isso. O que isso significa? Literalmente, você tem uma planta asiática que foi produzida em escala na indústria, e se ela é utilizada no paisagismo, essa planta ela pode contaminar as florestas próximas nas áreas litorâneas. Isso é uma realidade. Agora, qual que é o grande fator de cuidado que a gente tem aqui? Educação. Né? Lembra que eu te falei que o paisagista ele não tem educação formal, ele não tem uma estrutura? Hoje, só para você ter uma ideia, o que a gente faz? A gente monta um share dentro da empresa com esses profissionais que literalmente eles trazem esse conceito acadêmico, que é o quê? Eu tenho botânico, eu tenho agrônomo, eu tenho paisagistas, arquitetos. E dentro disso, a curadoria que é feita e o cuidado que é feito se eu estou numa faixa em que eu estou próximo à mata, eu tenho que ter um cuidado com a vegetação que vai ser utilizada. Tá? Então, assim, existe já aí uma grande propagação de espécies exóticas ali nas áreas litorâneas, principalmente ali falando de litoral norte. Qual que é o segundo fator que a gente tem ali de ponto de vista, tirando essa questão da planta exótica e planta nativa, que é um ponto assim, que precisa ser cuidado muito por conta do que os produtores de planta, em sua grande maioria, produziram nos últimos 10, 20 anos plantas exóticas. Então, por mais que eu queira até consumir planta nativa, eu tenho uma dificuldade de mercado. Então, a gente está virando uma cultura, né? Então, hoje as pessoas já falam, olha, eu quero um paisagismo com planta nativa. Isso já acontece, tá? Isso é uma realidade. E claro que a gente tem aqui como profissionais e como empresa fazer esse papel educacional para que a própria população conheça. Tem um segundo fator do litoral que as pessoas não param para pensar, e aí é muito importante, que acho que é um pouco o caso de vocês lá, que todo rio ele vai desembocar na praia. Não tem jeito. Não tem jeito. A água vai parar na praia. Então, se a gente não cuidar dos rios, das nascentes, dos córregos, de tudo isso de água que vai para a praia, o que você vai ter? Praia contaminada. Então, um dos maiores trabalhos e um dos maiores serviços que as comunidades deveriam fazer localmente é olhar todos esses córregos. Porque, com certeza, se você não tiver esse cuidado, você vai ter uma contaminação. E aí você tem um segundo problema, que você não tem esgoto. Então, a partir do momento que você não tem saneamento básico para a população, naturalmente você tem uma contaminação ali das margens das praias. E o papel da vegetação, ela entra em muito ajudar a filtragem. Você tem hoje uma série de ações, uma série de formatos, seja com plantio, seja com metodologias de engenharia verde, para tratar esses córregos. E aí, obviamente, eu acredito que as próprias incorporadoras e a comunidade local precisa se unir, porque o poder público ele não tem receita nem capital para isso destinado. Então, o município, por exemplo, de São Paulo, que é o município talvez mais rico do Brasil, ele não tem dinheiro para fazer manutenção das praças públicas. A gente não tem esse recurso. Não tem esse recurso em São Paulo. Não tem, imagina, né? Eu fiz um estudo, inclusive, lá na época de faculdade e tal. Se eu não me engano, o município tinha recurso para fazer um dia de manutenção por ano. E você imagina que a planta ela demanda muito mais do que isso. Né? Então, hoje, os municípios litorâneos eles têm essa dificuldade de controlar os córregos, que são as entradas onde você vai ter ali a água desembocando na praia,
Controle da mata em relação a espécies exóticas, que isso é algo, talvez um desconhecimento da grande população. E ali é automaticamente um adensamento muito grande, né? Quanto mais você vai ali em relação às áreas centrais, litoral sul, você vai ter um adensamento muito grande. Então, isso acaba sendo prejudicial. Acho que a grande proposta seria você ter também um pouco aí de algum tipo de estrutura pública para que tenha uma área verde maior. E a gente está falando literalmente de drenagem, de área de chuva, área de escape. Então tem todo esse conceito que é paisagismo. Mas aí o ponto vamos partir do princípio que as secretarias das cidades não têm verba para poder cuidar disso. Então a gente pode concluir que as espécies que elas se mantêm são espécies meio biônicas ali, que elas precisam se manter vivas mesmo em ambientes que são degradáveis como esses, né? Você tem algumas espécies exóticas, isso falando muito tecnicamente, que elas têm o poder de invasão no sentido do que? Se você pegar uma trepadeira exótica, ela corre e cresce muito rápido. Então ela automaticamente começa até a tomar a copa de uma árvore. Uhum. É um cuidado que a gente tem que ter. Tá? Agora, qual que é um segundo fator que a gente tem que ter? Eu não acredito que o poder público tenha capacidade financeira e interesse de cuidar das áreas verdes. Eu também acho que né? Então, a partir do momento que a gente tem esse déficit, eu entendo que isso deveria ser passado para a iniciativa privada, como você já tem alguns casos em praças de São Paulo. E isso, naturalmente, tem que ter um payback para quem está ajudando. Né? Então a gente tem que fazer esse ovo ficar em pé. Então hoje você tem algumas empresas especializadas em gestão de praça pública que ela faz um anúncio e aí você vai ter N modelos, desde colocar um ponto de ônibus anunciando, você colocar ali uma academia, né? Um equipamento de ginástica, mas você tem que ter outras formas de cuidar das áreas verdes que não seja necessariamente o dinheiro público, porque isso não, de uma certa forma não tem. Tá. Antes da gente vir aqui para a capital, como desafio para a VG, né, em termos de especificação de espécies para essas regiões litorâneas, você vê alguns cuidados diferentes que eventualmente você precisaria ter do que aqui em São Paulo, por exemplo? Isso no movimento de especificação nas fachadas, em floreiras dos condomínios, né? Sim. Que não eventualmente estão diretamente ligados ou colados ali à região muito para... estão um pouco mais para dentro ali de bairros e tudo mais. Existe uma inteligência que ela não existe no mercado, que é um pouco do que a gente está implantando, que é, a partir do momento que você especificou um projeto, você tem tempo hábil para produzir essa planta. Ah, legal. Olha que loucura. Eu tenho 3 anos de obra. Durante esses 3 anos, eu fico com o projeto na gaveta, guardado, esperando. Eu perdi todo o tempo de produção que eu poderia fazer especificamente sob demanda para o seu projeto. Incrível que pareça, o mercado tem numa ponta a empresa de projeto especificando e lá no interior... uma família, um senhorzinho, uma empresa familiar, um sítio produzindo planta. Lá na ponta que está produzindo planta, você acha que ele está conectado com esse cara aqui? Zero. Não está. Então essa falta de inteligência de informação gera a escassez da planta certa. E aí o que acontece? A empresa que vai operar aqui na ponta, ela está operando com talvez o que tem disponível. Sim. Então a gente compra aqui nessa ponta, literalmente igual se compra fruta na feira. O que tem? Você sai com a sua sacola e vai lá. Deixa eu ver o que tem hoje. Sim, tem isso. E você sai pegando. E ele vai produzir com o que ele acha. Que ele aprendeu. Que muitas vezes a família já está fazendo isso há 20, 30 anos. Beleza, deixa eu continuar aqui. E muitas vezes as pessoas não entendem que planta, infelizmente, ela tem um teor de moda. Né? Então tem um pouco da planta da moda que está acontecendo ali, saiu numa mostra, saiu numa revista, saiu num grande projeto de algum paisagista. Então o cuidado que a gente tem que ter é que a produção aqui ela não está plugada no projeto. Então um pouco desse trabalho que a gente tem feito a partir do momento que isso começa correto, a gente quer que todo o ciclo seja feito e a gente passe a produzir por demanda. E um pouco do que o mercado já faz com gado, com o agro de uma certa forma, a planta não necessariamente você precisa tirar ela do estágio semente e levar para o estágio árvore. Você pode fazer um meio de engorda.
Então, essa inteligência de mercado é um pouco do que a gente acredita que tem aí uma avenida gigantesca para que maluquice. Então, na verdade, não se trata na dificuldade da especificação ou da região. É muito mais a questão de você ter o período de você poder produzir e engordar essa planta. O problema é a produção. Produção. Então, se você produz sob demanda, fica mais barato, mais assertivo, desperdício quase zero. Você faz aqui literalmente a demanda que está vendido, né? E, inclusive utilizando uma mão de obra familiar, uma mão de obra muito mais... muito mais um conceito local, sustentável, exatamente. E até uma dúvida nisso, você tem regiões que você consegue também produzir certos tipos de vegetação, por conta de solo e etc. Ou, eventualmente, você tem ali você consegue levar a espécie do que você está precisando para aquele produtor, pequeno produtor, e ele consegue desenvolver. Perfeito, perfeito. Hoje, talvez um pouco da falta de conhecimento da área de produção e com uma visão mercadológica é o que está, de uma certa forma, descasando o jogo, né? Então, o que a gente entende, falando um pouco de região, é muito melhor eu produzir a vegetação do Centro-Oeste no Centro-Oeste para plantar no Centro-Oeste do que eu levar uma vegetação de litoral paulista, concorda? Sem dúvida. Uhum. O que vai acontecer com uma vegetação de Mata Atlântica lá no Centro-Oeste? Frita. Sim. Né? Então eu tenho já uma espécie que já está adequada há anos ali. O que eu preciso fazer? Produzir corretamente. Uhum. Né? Mas incrível que pareça, hoje a gente tem um polo que é São Paulo, que é um grande produtor de plantas, talvez quem abastece o Brasil inteiro. Você tem ali regiões litorâneas, claro, produzindo, mas falta essa inteligência dos incorporadores que eles precisam ter isso muitas vezes dentro da estratégia. Então a gente já tem alguns projetos que a gente conversa em que a nossa proposta é, poxa, você tem às vezes uma área gigantesca. Por que não você produzir dentro da sua área de incorporação e transformar isso numa experiência? Quando você fala de loteamento, quando você fala de grandes áreas, não faz o menor sentido você tirar isso de lá. Ou você produzir fora e trazer. O custo logístico, sem custo dúvida. Operacional, né? Então tudo isso acaba levando aqui um pedaço que inviabiliza muita coisa. E tem um outro fator que é o quê? O padrão de qualidade das vegetações você também consegue aumentar significativamente. Então uma árvore... Estando mais próximo com o lojista. Com certeza, porque a precificação que você teria sem logística, ela é muito mais agressiva em relação de você colocar isso num caminhão, rodar 500 quilômetros, chegar no empreendimento, descarregar isso para começar a operar. Tem a degradação toda. Não, ela vai literalmente, você imagina a logística dessa planta, ela vai sofrer no processo, né? Sim. Então existe uma oportunidade, eu vejo muito para grandes empreendimentos isso inicialmente. A gente tem falado com alguns incorporadores de grandes áreas. Aí a gente está falando aí de áreas acima de 100 mil metros quadrados. São áreas com potencial significativo, mas que você tenha isso de uma forma estratégica. Cara, maravilha, Bruno. Pegando até um pouco desse gancho, cara, eu imagino que você deva ter alguns grandes desafios aí, né? Olhando como nicho, como setor, como empresa, acho que desde o tema da conscientização, né? Educação e aí vai, né? A gente vê hoje, trazendo um pouco para a realidade de São Paulo aqui, grandes empreendimentos aí sendo lançados que, cara, é literalmente um verde. Sim. Né? Você meio que confunde o que é construção civil ali de base mais sólida de verde, né? Sim, sim. A gente está preparado em termos de área para poder produzir isso, essa quantidade de espécies, né? E automaticamente trazendo esse paralelo dessa logística que deprecia, degrada. Como é que você tem visto? O que vocês têm feito aí para atender esses big empreendimentos aí? A gente tem uma resposta muito interessante do mercado, em que hoje a nossa área comercial ela já atua assim que abre o caixa da obra. Hoje a gente está atuando literalmente, abriu fundação, eu já estou falando ali sobre contratos, sobre negócios. Então a gente antecipou muito o modelo, tá? O formato. Agora, qual que é um fator que seria talvez até importante a gente detalhar? É importante entender que
existe um período de aprendizagem do consumidor, do incorporador, do construtor, em que a gente está passando por isso. Então, quando a gente fala de conteúdos, palestras, eventos, tudo isso, sempre o mercado foi muito carente. Então, um pouco do nosso trabalho é literalmente estar 360 graus no mercado, olhando para cada uma dessas etapas e atuando muito mais como um integrador, como um orquestrador, né? Porque a partir do momento que eu começo a unir a cadeia, eu não necessariamente passo a ter concorrentes. Eu passo a ter muitos parceiros de negócios. Sem dúvida. Né? Então, a gente tem provocado muitas conversas, inclusive com empresas concorrentes, com empresas de outros setores, exatamente para complementar essa prateleira de soluções e que a gente consiga aí subir de nível o mercado como um todo. Legal, cara, legal. Bruno, o que você, olhando um pouco para, chegando aqui um pouquinho mais para o fim, né? O que você, a gente olhando para frente aí nas cidades, né? Cidades e empreendimentos, acho que empresas que estão ignorando um pouco desse movimento ou acham que eventualmente isso não é mais uma prática que está hoje atuante no mercado. O que você tem aí a dizer a essas, né, deixar um insight para isso? Porque tem muita conscientização ainda para se fazer, né? Muita educação para o mercado. Como é que você poderia deixar aí para essa galera aí? Eu acho que o primeiro ponto é não colocar o verde pensando numa moda ou pensando que isso vai solucionar seu problema de produto / arquitetura / venda. Tá? O verde ele não pode ser visto dessa forma. E por que eu te falo isso? Porque você vai implantar de uma forma que vai te dar muito problema. Então você vai ter problema sim de infiltração, você vai ter problema sim de secar as plantas e morrer, o condômino talvez vai ficar de uma certa forma irritado com o que ele recebeu. O cuidado que a gente tem é nascer correto, criar isso corretamente desde o princípio. Não adianta no meio da construção falar, putz, está saindo um verde ali, bota um verdinho aqui. Não é assim. Tá? Então eu teria muito cuidado, principalmente se eu não tenho domínio dentro dessa visão. O segundo fator é conhecer muito bem quem são os meus fornecedores e parceiros. Por quê? Porque infelizmente realmente a gente tem um déficit técnico. As pessoas muitas vezes elas vão por erro e acerto, vão em teste. O empreendimento, uma edificação, ela não tem espaço para erro. E aqui também a gente percebe que você se aproximar do tema, você estar interessado em conhecer sobre o tema é um dos principais fatores que a gente precisa dentro da construção, dentro da incorporação. E por último, não menos importante, é entender que isso não é uma onda ou não é uma moda, isso aqui é uma tendência. Quanto mais tecnologia a gente tiver, e hoje a gente tem aí uma presença de uma AI, uma robótica muito forte aqui numa ponta, mais o ser humano vai querer natureza na outra. É uma balança proporcional. A gente não vai conseguir descolar disso. Então, o que a gente pode entender é uma onda que está começando e, obviamente, quem começar antes, quem entender esse jogo antes, vai surfar isso aí tranquilamente. Cara, muito bom. Eu acho que você pegou num ponto aqui que eu queria que você falasse um pouquinho mais antes da gente finalizar, sobre o tema da conscientização e educação, né? Eu acho que parte até pelo lado de engenheiros, arquitetos, todos os profissionais que de fato estão mais conectados com isso, né? Quais movimentos hoje você tem visto no Brasil e o que você tem apoiado em relação a isso para de fato aumentar esse volume, nível de conscientização de toda essa classe de profissionais? Perfeito. Cara, tem um movimento que é da U-Green, que eles fazem toda uma educação de arquitetura de sustentabilidade. A gente fez recentemente um evento para 2.000 arquitetos ali no Memorial da América Latina, só falando de educação, só trazendo cases e temas e literalmente uma aula ali para esses profissionais. Só para você entender, são mais de 200.000 arquitetos no Brasil. Nossa, é muita gente, cara. E esse profissional, ele sai com uma defasagem grande da universidade em relação ao mercado de construção e principalmente ao mercado de paisagismo. Então a gente precisa preparar ele pós-universidade ou dentro desse processo. Fora isso, a gente entende que existe também uma aproximação de disciplinas. O conceito multidisciplinar no mercado da construção civil ele já é uma realidade. Então a gente não tem mais aquela coisa binária, né? Ou é engenheiro ou arquiteto. Não.
Cada vez mais a gente precisa que as disciplinas elas estejam interconectadas. Então eu vejo sim, eu sou extremamente otimista, eu acredito que o mercado está numa evolução e que o mercado brasileiro hoje tem a construção literalmente como uma das máquinas de crescimento do país. Então a tendência é realmente a gente ter um avanço grande aí nos próximos 10 anos, principalmente se tratando de elementos construtivos e soluções aí dentro do mercado. Legal. Brunão, uma mensagem final aí, acho que para toda a classe, empreendedores, arquitetos, engenheiros, que ainda eventualmente acham que isso não é, cara, importante ou não deveriam olhar de uma maneira muito, muito peculiar para isso, né? Eu posso te dizer que, cara, a gente já conversou bastante, mas para mim me despertou vários insights aqui que realmente é um movimento, além de branding, acho que tem muitas empresas que usam o tema sustentabilidade como algo cool, legal, exato, né? Exato. Mas na prática não estão fazendo nada. Exato. E é um movimento, eu diria, devastador. Perfeito. Porque se você não se atualizar, não estiver olhando para isso, assim como AI, por exemplo, na tua empresa, cara, você vai ficar para trás muito rápido. Né? Sim, sim. Eu vejo que o mercado ele já limpou bem o conceito do greenwashing, né? Que é você literalmente dar um banho de loja verde na marca e falar, olha, eu sou bonitinho, eu sou legal só por falar e por fazer. Eu acho que ninguém mais quer isso. E o próprio consumidor não vê valor nesse tipo de marca. Mas eu entendo que existe toda uma onda de viver o real, né? Viver a natureza real, viver o verde, a biofilia. E eu iria muito mais para um lado, ao invés do estético, e sim para o lado funcional, para o lado prático. Você vai sim ter uma melhora na qualidade de vida se você tiver contato com a natureza. Você vai sim precisar de menos remédio para dormir e menos remédio para acordar. E menos remédio para você performar se você tiver uma vida mais conectada. Isso não é papo de abraçador de árvore, né? Então a gente tem que ter essa visão de que talvez exista toda essa onda de abraçadores de árvore, que você vai ter ali uma romantização do verde, da sustentabilidade. E você tem pessoas extremamente racionais, práticas, que atuam, que executam e que vão mostrar que vai dar payback, que é mais lucrativo e que é melhor para a sua vida. E aí são essas pessoas que vão vencer nesse jogo. Cara, muito bom, Bruno. Bom, cara, obrigado pela aula. Boa. Com certeza, de novo, me gerou vários insights aqui, acho que tenho certeza para a turma aí também. Deixa, por favor, aí teus contatos, como é que o pessoal te acha, né? Boa. Bom, @Bruno Watanabe, tô no Instagram. @SomosVG, que é o nosso corporativo, mas dentro disso a gente quer realmente ser uma ponta de lança, uma ponta de comunicação e inovação para o mercado, e contem com a gente o que for preciso. Cara, obrigado demais de Fechado. novo pela presença aí, Valeu, Bruno. Fabião. Obrigado. Gente, vocês me encontram lá no Fábio G. Moraes no Instagram, ou também no LinkedIn, Fábio Moraes. Sigam aqui o canal do Concretiza, tanto no Spotify quanto no YouTube. Episódios novos todas as quintas-feiras. E para você que quer ter o sonho de reformar teu apartamento, ter o teu lar como você sempre sonhou, siga também a DecoraFit, DecoraFit_BR, que é a grande patrocinadora e mantenedora aqui desse podcast. Valeu, até o próximo episódio. Abraço.